A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula da nossa querida CPAD, primeiro trimestre de 2021, videoaula de escola dominical, cujo tema é o verdadeiro pentecostalismo. Na lição número 7, nós vimos cultuando a Deus com liberdade e reverência. Vimos como é o culto pentecostal, o centro do nosso culto e adoração é Jesus de Nazaré, e vimos as características do nosso culto. Hoje, na lição 8, de 21 de fevereiro de 2021, veremos o tema comprometidos com a palavra de Deus. Texto áureo: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Lucas capítulo 11, versículo 28. Verdade prática: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 14 ao 19, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Leiamos o texto. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. 2 Pedro 1:20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O objetivo geral dessa aula é demonstrar o nosso compromisso com a palavra de Deus. Objetivos específicos: primeiro, afirmar a autoridade da Bíblia. Segundo, mostrar o zelo pela boa doutrina. E terceiro objetivo, pontuar os cuidados quanto aos modismos. O ponto central é: amamos a palavra de Deus e somos comprometidos com ela. Compromisso com a palavra de Deus, comprometidos com a palavra de Deus. Introdução: nós somos apegados à palavra, com letra maiúscula, se refere à Bíblia Sagrada, e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Vamos estudar a relação dos pentecostais clássicos e a leitura da Bíblia, a maneira como nós observamos as regras gramaticais e o contexto histórico e literário para compreender melhor o texto sagrado. Então aqui
nós veremos como nós estudamos a Bíblia Sagrada, como observamos as regras gramaticais e o contexto literário, o contexto histórico. Primeiro tópico, a autoridade da Bíblia. Nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido sola scriptura, somente as Escrituras, um dos 5 pilares da Reforma Protestante. Subtópico 1, sola scriptura. Vejamos o que é isso. Cada um dos 5 solai representa a chave de cada doutrina central dos reformadores, como Lutero, Zwinglio, entre outros. O brado de sola scriptura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã. E é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. Vejamos 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Estou lendo na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, é por meio dela, por meio da palavra de Deus, que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. Os católicos romanos têm a Bíblia e a tradição. As testemunhas de Jeová têm a tradução do Novo Mundo e mais a revista A Sentinela. Os Mormons têm a Bíblia e mais o Livro de Mormon e outras publicações como fonte de autoridade espiritual. Tá? Nós é só sola escritura, só a Bíblia. Nossos fundamentos. Os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e cessacionistas como um movimento que baseia suas crenças e práticas nas emoções e ensina a crença no cânon aberto, ou seja, livre interpretação. São interpretações equivocadas a nosso respeito. Nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos do Novo Testamento. 1 aos Coríntios 15 e 8. Primeira carta do apóstolo Paulo, 15, 1 aos Coríntios 15, verso 8. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Versículo 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Então nós temos aqui que não sou digno de ser chamado apóstolos, porque ele perseguiu a igreja de Deus. Então, nós cremos que a revelação canônica terminou ali. A nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus. Cito: a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma nova revelação
extraordinária ou pretensamente canônica. E disso também falou Paulo, né? Falou Pedro, melhor dizendo. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 19 ao 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, nós não necessitamos de nenhuma nova revelação. Nossos fundamentos, então, é a Bíblia Sagrada. Não somos deístas. O que significa isso? Deísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos. Olha que absurdo. É como um relojoeiro que dá corda a um relógio e esquece-se dele. Nós somos teístas, isto é, cremos que Deus não está longe de cada um de nós. Atos 17 e 27. Atos, capítulo 17, Atos dos Apóstolos, 17, 27, que ora lemos assim. Atos 17, 27. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. E ele acrescenta algo profundo no versículo 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Ou seja, além de Deus não estar longe de nós, tudo que nós fazemos é através dele e por permissão dele. Portanto, esse versículo aqui ele é muito importante, né, para a nossa fé. Nós somos teístas, nós cremos num Deus que nos criou e que se importa conosco e que vive conosco, né? Ele está interessado no ser humano, Hebreus 11, 6, é um versículo muito famoso. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então há um relacionamento entre Criador e criatura, entre nós e Deus. O fechamento do cânon sagrado, ou seja, da Bíblia, da revelação, não significa que Deus abandonou suas criaturas e o seu povo. Nós cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais. Atos capítulo 2, acerca da descida do Pentecostes, Atos capítulo 2, do versículo 14 ao 21. Olha o que o Pedro pregando, ele fala, né? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos,
e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então veja que Deus continua a se comunicar com seu povo através dos dons espirituais. Entretanto, essa revelação não se reveste de autoridade canônica para a igreja. Deus se comunica conosco pela leitura de sua palavra, pelos dons espirituais, sonhos, visões e até pelas coisas simples do dia a dia. Atos 2, 17 e 18. Portanto, a Bíblia diz, que Deus está conosco e Ele se comunica conosco, e é através da palavra que nós cremos nessa verdade. Resumindo o tópico 1, somos um povo que cremos na autoridade da Bíblia para a nossa fé e prática. Então, a nossa vida, ela é totalmente pautada pela palavra de Deus. Tópico número 2, zelo pela doutrina. O zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. Desde muito cedo na história, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para os crentes, para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Os credos e as confissões de fé são documentos produzidos pelas igrejas com esse propósito. Então, as confissões de fé, os credos, que são uma espécie de aquilo que nós cremos, no que nós cremos de cada denominação cristã, para uma organização da sua liturgia e de um melhor relacionamento entre as pessoas. Subtópico 1, ensino ou instrução. A palavra doutrina vem do latim doctrina, que literalmente significa ensino ou instrução. Mas o termo apresenta vários níveis de significados, de acordo com o seu contexto. Quando o texto sagrado expressa, Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, isso significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. Nesse caso, a palavra doutrina significa ensino e instrução, conforme Deuteronômio 32:2. Estamos nos referindo aos ensinos bíblicos. Vejamos Deuteronômio, palavras do homem de Deus, Moisés, Deuteronômio 32:2. Diz assim: goteja a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Então, goteje a minha doutrina, o meu ensinamento, tá? Estamos nos referindo, então, aqui, ensino ou instrução, aos ensinos bíblicos que estão escritos, são mandamentos para todos os tempos, povos e épocas, tá? Segundo subtópico, o conteúdo da fé. A palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como, por exemplo, os credos, tá? Toda denominação cristã tem o seu credo, as doutrinas que eles creem, tá? As partes da Bíblia que eles creem. Trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação.
A fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano. 1 Timóteo, capítulo 4, 16. Abra aí a sua Bíblia de estudo pentecostal, a melhor Bíblia de estudo do Brasil. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, a experiência cristã, a doutrina cristã. 2 Timóteo 3,16. Paulo escrevendo a Timóteo também, 2 Timóteo 3,16, ele diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então veja a importância da palavra de Deus como fonte primária, né, da sua fé e também a experiência cristã, tá? Isso se faz por meio do ensino, da instrução. Quando o apóstolo Paulo diz, traze estas coisas à memória, na leitura bíblica, o versículo 14, tá? Ele está se referindo à sã doutrina, contrapondo os falatórios profanos do versículo 16, tá? Falatórios profanos que vão produzir impiedade. Os credos e as confissões de fé são dois tipos distintos de documentos eclesiásticos, ou seja, documentos da igreja, mas com o mesmo propósito: interpretar as escrituras para sintetizar o ensino da igreja. Então, o credo, as confissões, são interpretações da Bíblia, resumindo o ensino daquela igreja, daquela denominação, como elas seguem a Bíblia. Os credos são genéricos, são mais ampliados, e as confissões de fé são mais elaboradas e específicas. Então, um é mais abrangente e o outro é mais específico. Subtópico número 3, a nossa confissão de fé e a Bíblia. A nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Esse documento é submetido às Escrituras, para ver se está fundamentado, e estão em conformidade com elas, com a Bíblia Sagrada. A nossa declaração de fé ocupa extraordinária importância na vida da igreja, como sumário doutrinário da Bíblia e ajuda para a sua compreensão, além de servir como proteção contra as falsas doutrinas. Entretanto, a palavra final é a Bíblia. A declaração de fé expressa a doutrina oficial da igreja. Há no Novo Testamento embriões de credos e confissões de fé que foram desenvolvidos ao longo da história da igreja. Vejamos esse 1 Timóteo, capítulo 6, o versículo 13. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Então veja que as confissões de fé, elas começaram longe, né? Lá bem atrás. Vamos ver Filipenses 2, de 8 a 11. Filipenses, logo depois de Efésios, Filipenses capítulo 2, de 8 a 11. Ele diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente
e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, confissão, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja que esses credos e confissões, eles começaram na palavra. Resumindo o tópico 2, a nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Esse documento é submetido às Escrituras e está em conformidade com elas. Vamos ao tópico 3, estamos caminhando para o final. Cuidado quanto aos modismos. O nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos e servir para defender a nossa fé das seitas e heresias. Deve servir para refutar os erros que se opõem aos ensinos bíblicos e também deve servir para persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao Evangelho. Devemos fazer o melhor para Deus. Então vamos primeiro à palavra modismo. Essa palavra traz a ideia do que está, obviamente, na moda. Isso se aplica também no campo teológico, na teologia e nas fases das sociedades. Esse campo teológico também sofre com os modismos. São os ventos de doutrina que vêm e se vão, conforme Paulo falou aos Efésios 4,14. Que tem caráter efêmero, passageiro, que para nada aproveitam. Em outras palavras, são inúteis e inaproveitáveis, né? É modismo. Quem não se lembra do dente de ouro, né? Aquela fase em que as pessoas estavam recebendo dente de ouro. Quem não se lembra da unção, do dom da unção cai-cai, do sopro santo, do G12, da febre dos anjos e de outras aberrações doutrinárias? Por quê? Sem fundamento bíblico, sem base bíblica. Onde estão os seus promotores e expoentes? Não há como combater esses abusos e essas práticas exóticas sem o conhecimento adequado da palavra de Deus. Vejamos o que diz Paulo a Tito, capítulo 1 e o versículo 9. Tito, capítulo 1, versículo 9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então é preciso conhecimento bíblico para combater as heresias e os modismos, né? Subtópico 2, procura apresentar-te a Deus aprovado. Essa qualificação vem do Espírito de Deus. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e o versículo 10. Segunda aos Coríntios 10 e 18, 2 e 18, melhor dizendo, é isso? 10 e 18. Estou equivocado aqui, estou cansado já. 10 e 18, já estou invertendo tudo, né? Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Então, o que é um homem aprovado? É aquele que está disponível, aquele que foi testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja.
Desde muito cedo na história do cristianismo, que a igreja precisou enfrentar uma avalanche de heresias e aberrações doutrinárias ensinadas pelos falsos mestres. Vamos voltar lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4. 1 Timóteo capítulo 1, veja lá, versículos 4, 6 e 7. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento, versículo 6, do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Versículo 7, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. E Tito 1:9 nós acabamos de ler. Então, os maus obreiros e os obreiros fraudulentos serão desmascarados e reprovados. Então, nós temos que procurar nos apresentar a Deus aprovados por Deus e pela comunidade na qual servimos. Subtópico 3, como obreiro que não tem de que se envergonhar. O termo obreiro, tanto em grego quanto em português, vem de obra, trabalho, e tem significado amplo no Novo Testamento. No sentido literal, refere-se ao trabalhador do campo. No sentido metafórico, não literal, a todos os que se dedicam à obra de Deus. E de maneira geral, aos apóstolos e demais oficiais da igreja. A nossa declaração de fé afirma: o termo obreiro é genérico e usamos praticamente para todos os cargos e funções na igreja. Então, professor da escola dominical, a dirigente do cerco de oração, os profetas da igreja, presbíteros, diáconos, todos que trabalham na obra de Deus são chamados de obreiro. Portanto, tem que ter um procedimento reto, sóbrio, de algo que não tenha do que se envergonhar. E por último, que maneja bem a palavra da verdade. O verbo grego para manejar bem é ortotomel, literalmente cortar reto, cuja ideia é cortar em linha reta. A ideia é manter o curso correto. É uma palavra rara, aparece uma só vez no Novo Testamento e 2 vezes na Septuaginta. O emprego paulino dessa palavra é metafórico e muitas interpretações já foram apresentadas ao longo dos séculos. A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com a aplicação para a edificação espiritual da igreja. Isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar algum desafeto entre os irmãos por meio de indiretas. Púlpito não é lugar de desabafo. Então, deve-se ater apenas à palavra de Deus, viver retamente conforme a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus. Provérbios 3 e 6, antes de nós encerrarmos essa aula de hoje, vejamos Provérbios 3 e 6. Essas últimas referências que eu vou ler na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil. Provérbios 3 e 6 está escrito: reconhece-o
em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 11 e 5. Provérbios 11 e 5. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio, pela sua impiedade, cairá. Portanto, nós temos aqui, resumindo esse tópico 3, devemos combater aos modismos, defendendo a nossa fé das seitas e heresias, refutando os erros contra os ensinos bíblicos e persuadindo os contradizentes para que se convertam ao Evangelho. Assim nós concluímos a lição número 8, comprometidos com a palavra de Deus como regra de fé e prática. Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui embaixo o seu gostei, o seu joinha, inscreva-se no canal e compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima aula, se assim Deus as permitir. A paz do Senhor.